Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja conservando aí a saúde de todos, esteja dando paz, alegria, que nós tenhamos uma noite cheia da presença de Deus, que Deus esteja nos honrando, durante todo esse tempo que nós estivermos fazendo a sua vontade, que é perfeita a vontade do Senhor, agradável e boa. Amém? Glórias a Deus. Mais uma vez, o Senhor tem me concedido essa oportunidade de fazer essa live e, embora cansado, do trabalho, ainda assim, eu quero falar um pouco da palavra de Deus para os amados amigos, para os amados irmãos, e dizer que Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom. Amém? Quero ler uma passagem que está em 1 Reis, capítulo 3, tá bom? Mas antes vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por todas as tuas bênçãos, por todas as tuas dádivas. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja ministrando sobre nós, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que sejamos, ó Pai, canal, ó Pai, do teu fluir, e instrumento, Senhor Deus, usado nas tuas mãos, ó Pai, que todos aqueles, ó Pai, que estiverem, ó Pai, necessitados, ó Pai, possam ouvir, ó Pai, a tua palavra, ó Pai, e ela venha, Senhor Deus, como um alimento, ó Pai, para verdadeiramente matar a fome, e assim como a água, Senhor Deus, que venha da fonte matar a sede, que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, cooperando, ó Pai, de maneira agradável e frutificadora, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, por aquelas pessoas que se encontram enfermas, ó Deus, e que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja sendo de uma maneira sobrenatural, curando, ó Pai, transformando, ó Pai, que todo o teu poder, ó Pai, que se aperfeiçoa nas fraquezas, se aperfeiçoam, ó Deus, na vida, sendo dos meus amados irmãos. Assim, ó Deus, eu oro, Pai, e clamo ao Senhor, através do teu Espírito Santo, ó Pai, venha, Senhor Deus, fazer mais do que temos pedido, do que temos pensado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Então, quero ler aqui, está aqui logo, 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 16, que diz assim: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, aleluia, eu e essa mulher morávamos numa casa, e tive um filho morando com ela, e ela naquela casa. Sucedeu que, aleluia, eu tive um filho morando com ela, e sucedeu que ao terceiro dia depois do parto também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas atentando bem para a sua aparência, de manhã, eis que não era o meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu, e o teu é o morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei:
Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu morto. Esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino e dai a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração lhe estremeceu por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dá-lhe um menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu, seja dividido. Antes, então, respondeu o rei e disse: Dai a esta um menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel, aleluia, ouviu a sentença que dera o rei, e temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, amados irmãos, Deus ele julga desde os céus. Deus ele conhece a minha fraqueza, Deus conhece a tua fraqueza, mas Deus ele sonda os corações. Ele sabe verdadeiramente o que se passa no meu coração, o que se passa no teu coração. E o Senhor ele tem entrado assim com providências para comigo e para contigo. E quando nós olhamos esse texto, a gente olha para esse texto e a gente vê que esse texto, na verdade, essas pessoas todas que estão nesse texto, a gente olha que dentro daquela casa havia só as duas. E pelo jeito as duas eram amigas, né? E aconteceu, amados irmãos, que nessa situação toda, uma já havia falado para a outra: olha, coloca o seu filho à parte, porque pode acontecer de você dormindo rolar em cima dele. E a outra, ela não teve assim o cuidado para com seu filho. Então, quando ela rolou em cima do filho e matou o filho, ela não queria ficar sem filho, mas ela foi e tirou o filho da outra. E conforme ela tirou o filho da outra, a gente vê nessa situação toda que ela tira o vivo e coloca o morto no lugar do vivo. E nós sabemos, amados irmãos, que uma mãe ela conhece o seu filho. Uma mãe sabe quem é seu filho. E nessa situação, amados irmãos, quando ela atenta de manhã para ver o que tinha sucedido, dizendo no texto que ela acordou e ia amamentar o seu bebê e viu que ele estava morto. E na hora que ela se atentou para toda aquela situação que estava acontecendo, ela olhou e falou: não, esse bebê não é meu, não tem aparência de meu filho. Aí eu fico imaginando, amados irmãos, assim, talvez tem 10 mães conversando uma com a outra, e de repente o filho de uma grita lá: mãe! Todas as mães olham para ver quem está gritando, mas a mãe ouve e conhece a voz de seu filho. Assim também o pai. O Pai eterno, ele conhece a voz de seu filho. Então, quando essas duas elas chegam à presença do rei Salomão, o rei Salomão ele estava iniciando o seu reinado.
O rei Salomão, ele era novo ainda, ele pediu a Deus sabedoria para administrar a Israel, pediu sabedoria para dirigir o povo de Deus. E ele precisava de um reconhecimento diante do povo de Deus. E naquele momento que ele julga esse caso, a Sagrada Escritura diz, amados irmãos, que Salomão, ele julga bem o caso, e o povo de Israel vê em Salomão o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vivo. E nós podemos entender que cada um de nós, quando nós somos chamados pelo Senhor, o Senhor, ele tem uma obra muito grande na nossa vida, mas nós temos que deixar Deus nos usar, nós temos que deixar Deus mudar o nosso caráter, nós temos que deixar Deus mudar o nosso modo de proceder. E Deus, para que Ele venha com seu poder, com a sua unção, falando conosco tudo aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E assim, antes mesmo de estar julgando ali em Israel, Salomão, ele clama a Deus, ele fala com Deus. Então, o propósito que nós temos que colocar nas mãos do Criador nesta noite é as intenções dos nossos corações, aquilo que nós queremos ter, aquilo que nós queremos fazer. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar falando com Deus dos nossos projetos, estar falando com Deus de tudo aquilo que temos para com a nossa casa, para com os nossos filhos. Então Deus, ele vai conceder verdadeiramente. Então, a respeito daquelas senhoras, o rei Salomão de maneira nenhuma podia estar sabendo essa situação toda, de como julgar, de como saber, porque ela fala, ó, eu tive um filho, e 3 dias depois, essa minha amiga que morava comigo no mesmo lugar, na mesma casa, também o filho dela. E essa situação aconteceu, ninguém mais viu, só nós duas estávamos na casa, não tinha ninguém. E Salomão, ele não podia ali, naquele tempo não tinha um exame de DNA, ele não podia saber verdadeiramente de quem era a mãe. Mas ali, na vida dele, o Espírito Santo já estava o ajudando a ver toda aquela situação. Então nós precisamos entender que, apesar de hoje nós temos uma tecnologia muito avançada, mas nós sabemos que hoje em dia também há situações como esta, de mentiras, de engano, de querer se dar bem em toda e qualquer situação e deixar as pessoas perecendo, as pessoas com dificuldade, porque essa mãe, ela ia ficar com uma dificuldade muito grande, porque quem perdeu o filho foi ela, não foi ela. E aí ela coloca diante do rei, e o rei, segundo o Espírito de Deus que sabe sobre a vida dele, tomou essa decisão. E essa decisão está recebendo de Deus a sabedoria para julgar esse caso. Então, aquela que não era mãe, ela chega diante de Salomão, porque a outra foi lá, a outra falou, olha, ela tomou meu filho. Enquanto eu dormia, ela tirou o vivo e colocou o morto era dela. E a outra que tinha o filho morto falou, não, o vivo é meu, o morto que é dela. E essa situação, se fosse eu e você, situação dessa, ficaria difícil para nós julgarmos esse caso. Mas a Sagrada Escritura diz que Salomão, ele falou assim, trazer a espada. E quando trouxeram a espada, amados irmãos, a Sagrada Escritura diz que ele falou, não, se uma está dizendo que é dela e a outra também, divide o garoto na metade e dá metade para cada uma.
Aí aquela que não era mãe, ela falou assim, não, olha, vamos fazer isso mesmo, porque aí nem eu nem ela. E aquela que era mãe teve piedade, falou de maneira nenhuma vai dividir essa criança. Eu prefiro ver a criança viva do que a criança morta. Pode dar para ela, porque eu prefiro ver a criança viva. E ali, Salomão, ele pega e dá a criança para aquela que teve compaixão da criança, porque a outra não teve compaixão nenhuma. Porque quando não é filho dela, ela simplesmente disse assim, não, matar e vamos dividir essa criança. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que nós devemos ter compaixão daquilo que verdadeiramente o Senhor Deus de Israel tem colocado em nossas mãos. E tem coisas que vêm como uma criança. E eu vejo aí os cantores, né? E quando eles têm uma canção que gosta muito, ele diz que é como se fosse uma criança. Não gosta menos de uma do que ou mais de outra, mas gosta, todas elas são a mesma coisa. Então, também os teus projetos, todas as coisas que você tem colocado diante de Deus, você tem que colocar diante de Deus e esperar no Senhor verdadeiramente, que o Senhor ele satisfará o desejo do teu coração. Então, aí sim, nós precisamos estar colocando diante desse Deus todos os nossos projetos, tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e falar com o Senhor Deus de Israel para que Ele venha nos ajudar. E o Senhor vindo nos ajudar, amados irmãos, nós vamos levar a nossa vida avante, nós vamos levar a nossa família avante, porque nós precisamos, em nome de Jesus, estar fazendo com que todas as coisas venham cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, vivem segundo o seu propósito. Está aí com a gente assistindo a live aí, nosso irmão Heleno, que Deus esteja abençoando nosso irmão Heleno, em nome de Jesus, esteja abençoando também a nossa irmã Cicinha Simões, também a Luciana Couto, que Deus esteja abençoando, guardando, livrando do mal, que venhamos em nome de Jesus Cristo estar sendo ajudados também por Deus, porque nós sabemos que os dias eles são maus, mas o Espírito Santo do Senhor ele tem envolvido a cada um de nós para que nós... Então a gente está com dificuldade aí na internet. Eu contratei aí uma internet de 120 mega da NET, né? NET agora também no Rio de Janeiro, é claro, mas ainda fica oscilando assim, uma dificuldade muito grande, mas a gente coloca, né, a vida em Deus e a gente experimenta aquilo que Deus tem para nós, mas em nome de Jesus está tudo certo, amém? Em nome de Jesus. Então nós estamos falando a respeito de Salomão, né, que ainda jovem, ele recebe aí a incumbência de ser o novo rei de Israel. E logo de início, né, a gente vê que o rei Salomão ele tem um caso para ser julgado. E esse caso que o rei Salomão ele julga é um caso de duas senhoras prostitutas que chega para ele, essas duas senhoras prostitutas, chega para o rei Salomão e fala assim, olha rei, eu tenho aí um caso para o senhor, porque eu e essa moça, essa senhora, nós morávamos na mesma casa. E eu tive um filho, e 3 dias depois ela também teve o filho dela. Só que numa certa noite ela rolou em cima do filho dela, matou o filho dela. Enquanto eu dormia, ela pegou o meu filho vivo e colocou o filho dela morto no meu seio. E quando eu acordei para amamentar meu filho, eu olhei e atentei bem nele que ele estava morto. Mas olhando a aparência dele, eu vi que não era o meu filho, era o filho dela. E o rei Salomão ficou ali numa situação muito difícil. Você também ficaria. E nessa situação o rei Salomão ouviu as duas, uma falava o morto é dela, o vivo é meu, a outra também falava o vivo é meu, o morto é dela.
E Salomão, ele tomou uma atitude, chamou um soldado dele lá, mandou tirar a espada da bainha e dividir o filho ao meio, dando o filho a metade para cada uma. E uma delas falou, não, de maneira nenhuma, não precisa dividir não, dá o filho para ela. E a outra falou assim, não, isso mesmo, nem eu nem ela. E aí Salomão, ele viu que aquela mãe que teve compaixão é que era a mãe. Tá difícil, mas vai dar certo. Então aquela mãe que teve compaixão do filho, Salomão, ele viu que era a verdadeira mãe e mandou dar o filho para ela. E nós precisamos, amados irmãos, ter compaixão, né? E a nossa compaixão vai mostrar para Deus quem nós somos, né? Ainda hoje, pela manhã, eu estava trazendo alguns textos aí, e nesses textos a gente estava vendo a respeito de compaixão, né? E Deus, ele é bastante misericordioso, Deus tem guardado as nossas vidas, e quando nós temos compaixão do nosso irmão, é aí que o Senhor, ele vem, amém? Então nós precisamos, o negócio está feio aqui, o negócio está caindo toda hora, mas o Senhor, ele tem cuidado de nós, e o Senhor vai continuar cuidando de mim, o Senhor vai continuar cuidando de você, mas a Sagrada Escritura diz que nós somos servos uns dos outros. Nós precisamos, então, estar servindo. Nós não viemos no mundo para estar de passeio, mas nós precisamos entender que Deus, ele tem uma obra magnífica na nossa vida. E essa história que eu estou falando aí a respeito de compaixão, de estar fazendo a obra do Senhor, eu estava me referindo quando eu abri o vídeo aqui que eu trabalho de pedreiro, né? E o trabalho, ele é um trabalho assim muito puxado, um trabalho muito árduo, né? E eu chego cansado, mas há uma necessidade, amados irmãos, de nós estarmos falando a respeito da palavra do Senhor, porque tem muitas pessoas precisando de ouvir a mensagem de Deus. E essa mensagem que eu coloquei de manhã a respeito de um pastor que ia ficar no trabalho até mais tarde, né? E ele ligou várias vezes, né, para a esposa dele, e a esposa não atendeu. E depois, quando mais tarde um pouquinho, ele passa a funcionar isso aí, Deus. Aí mais tarde ele liga mais uma vez, e quando ele liga, a esposa fala assim, eu tive aqui o tempo todo. E aí ele falou, mas eu liguei várias vezes e tal. Aí ela falou, não tocou nenhuma vez aqui não. Aí dias mais tarde foi descobrir que um irmão da igreja, quem recebeu as ligações. E ele falou assim, olha, você me desculpa que eu liguei para sua casa várias vezes, foi um engano e tal, e eu estava na verdade querendo ligar para minha casa, e aquele senhor que recebeu as ligações, ele estava tentando suicidar, e quando ele recebeu aquelas ligações, ele estava falando com Deus, olha, se for para eu suicidar, eu vou suicidar, mas se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai se apresentar aqui diante de mim. E naquelas ligações que ele recebeu, ali estava a resposta de que ele estava precisando. Então nós precisamos, amados irmãos, estar colocando a nossa vida em prol da palavra de Deus, porque o Senhor, ele trabalha nas nossas vidas a respeito disso. Eu vou ver se eu encontro o texto aqui. O texto é bastante bonito, esse texto, e eu até me emocionei na parte da manhã. As lágrimas vieram nos olhos, porque de manhã eu fico com alguns textos, lendo alguns textos, e esses textos, eles me edificam muito também. E quando nós temos assim esses textos, nós
nos enche, né? Eu envio também para várias pessoas que fazem parte do meu Zap, e aí edifica a vida das pessoas, né? Tem uma senhora, ela chama Dona Maria José, ela falou: Pastor Carlos, nunca deixa de enviar esses textos, porque tem edificado muito a minha vida, e é muito importante que o senhor mande esses textos, amém? Então, eu acho que é esse texto aqui, eu achei ele. Vamos ver se é esse mesmo, é esse mesmo. Ele chama Jesuscidência. Diz assim: há uma igreja nos Estados Unidos chamada, eu não sei bem falar inglês, mas diz assim, Aumi, não sei de que, é Good, né? Tabernáculo de Deus Todo-Poderoso. Num sábado à noite, o pastor dessa igreja ficou trabalhando até mais tarde e decidiu telefonar para sua esposa antes de voltar para casa. A esposa não atendeu o telefone. Apesar de tocar várias vezes, o pastor continuou a fazer mais algumas coisas e mais tarde tentou de novo e sua esposa atendeu de imediato. Ele perguntou por que ela não havia atendido antes e ela disse: deixa eu mudar a posição. Aí, funciona aí, em nome de Jesus. Então ele disse que ligou várias vezes, né? E continuou a fazer mais alguns trabalhos. E mais tarde tentou de novo e a sua esposa atendeu de imediato. Ela perguntou: por que? Ele perguntou por que ela não havia atendido antes. E ela disse que o telefone sequer havia tocado. Na segunda-feira seguinte, o pastor recebeu um telefonema. Era de um homem e ele queria saber por que havia ligado para a sua casa no sábado à noite. O pastor então entendeu que havia cometido um engano e pediu desculpa ao homem por perturbá-lo, explicando que havia tentado falar com a esposa. O homem disse: tudo bem, não precisa se desculpar, pois não liguei para reclamar, liguei para agradecer. Eu estava planejando me suicidar. Naquele momento, antes, porém, eu orei dizendo: Deus, se tu existe e estás me ouvindo e não queres que eu faça isso, dá-me um sinal. Agora. Naquele momento, o telefone começou a tocar e olhei para o identificador de chamada e lá estava escrito: Deus Todo-Poderoso. O pastor ficou maravilhado com a coincidência e perguntou: e por que você não atendeu, meu amigo? Ele respondeu: eu fiquei com medo. Então nós precisamos entender que umas simples palavras, né, que a gente fala em meio a tantas coisas que tem contaminado, né? A gente vê aí quantas pessoas usam a internet para fazer um mal, mas quando nós abrimos a boca para trazer uma palavra, abrimos a boca para estar abençoando vidas, isso é muito importante. E a gente fica muito feliz de saber que a palavra do Senhor ela tem chegado aos corações, transformado vidas e pessoas têm sido abençoadas com essas palavras. E assim conforme eu fui salvo, eu fui encontrado por Senhor Jesus, o Senhor Jesus me libertou, eu creio que Deus ele tem planos na vida de cada um de nós, que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, estar tomando a cada um pela mão nesta noite, que o Senhor Jesus possa, em nome, aleluia, dele próprio, fazer uma obra de redenção na vida de cada um. Embora que as pessoas tentem estar nos enganando, tentem fazer coisa que não está no coração de Deus, mas nós precisamos confiar em Deus, porque em Deus nós vamos
encontrar morada. Em Deus nós vamos encontrar a solução dos nossos problemas. Em Deus nós vamos encontrar um milagre de que tanto precisamos. Então, vamos colocar nossa vida em Deus, vamos depender somente dele, que ele vai fazer uma obra em nome de Jesus Cristo, uma obra que vai restaurar toda a nossa vida, a vida da nossa família, os trabalhos, né? E que Deus esteja abençoando você nesta noite, amém? Que Deus esteja operando de uma forma sobrenatural, amém? Quero estar nesta noite orando, clamando e pedindo a Deus pela sua vida. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por essa live. Pai, eu venho te pedir, Senhor Deus, por essas pessoas, ó Pai, que têm, Senhor Deus, acompanhado, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, raciocínio em relação, ó Deus, o que é te servir, em relação, Senhor Deus, a importância, Senhor Deus, que nós vamos dar ao Senhor. Isso reflete, Senhor Deus, de uma maneira positiva e redentora, Pai, salvífica, Senhor Deus, nas nossas vidas. E nós clamamos ao Senhor, ó Pai, nesta noite, que tenhamos uma noite abençoada. Abençoa, Senhor Deus, a nossa família, abençoa, Senhor Deus, nossos entes queridos, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor, na vida, Senhor, de meus irmãos, ó Pai, na vida, Senhor Deus, dos meus amigos, aqueles que têm nos acompanhado, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, guarda, Senhor Deus, livra do mal. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor Deus, aquelas pessoas, ó Pai, que se encontram doentes, ó Pai, somente o Senhor pode, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, fazer, Senhor Deus, um milagre, Pai, de que tanto, Senhor Deus, meus irmãos, meus amigos, ó Pai, precisam, ó Pai. Então, assim, ó Deus, eu venho clamar ao Senhor, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, trabalhando e operando de uma forma abundante, Senhor Deus, na vida de cada um deles. Assim, Senhor Deus, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Levanta tuas mãos para receber a bênção apostólica onde você estiver aí. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por causa disso, estamos alegres. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Operando Deus, quem pedirá? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus esteja abençoando a todos. Tenha uma noite de sono abençoadora. Que Deus esteja cuidando de todos vocês. Até uma próxima oportunidade, que assim o Senhor Deus de Israel nos conceder. Fica na paz todos os irmãos. Que Deus esteja verdadeiramente cuidando também dos seus, dando saúde, paz, alegria e prosperidade. Fica na paz. Até uma próxima vez.